Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Olá, Rugbyman, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Placagem. Eu hoje estou de verde, o António Henrique está de azul, António Aguilar parece também estar assim com um esverdeado, não é? Não, é cinzento. É um cinzento, pronto, certamente será... É do tempo. É do tempo e certamente será o estado de espírito de alguns irlandeses e de alguns ingleses também. E, meus senhores, eu acho que nós, para casa de apostas, só damos prejuízo. Realmente nós não acertamos uma. Dissemos que 38 anos depois, e apesar de todo o esforço e toda a subida e melhoria da seleção escocesa, na catedral, no cofre forte da seleção inglesa não vão entrar desta vez. A Irlanda favorita, pese embora o coração galês, o Wayne Pivac, não faz duas seguidas. E felizmente temos a Itália. A Itália pelo menos é uma aposta sempre segura. Tendo a Itália é uma aposta segura, quando o meu dinheiro foi todo apostado na França e ganhámos. O resto realmente não percebemos nada disto. É isso, é que sabes, que eu também criei o site da Liga das Nações e qualquer um que esteja aqui a ouvir e faça aqui um repto para que vocês participem. Vocês, tu que estás aí desse lado, exatamente, tu aí. Se estás a ouvir no Spotify, continua a subscrever, é para o podcast também, mas se estás no YouTube, é deixar o like e comentar. Lá em baixo, escreve os comentários. Porquê? Porque nós vamos lançar aqui uma nova rúbrica, por assim dizer, algo que nós vamos fazer no final do episódio, que se chama A Figura, o Destaque e o Vilão. E, portanto, e tu poderás também dizer quais é que são os teus... as tuas figuras, os teus destaques e os teus vilões no que toca a estas jornadas. Portanto, vamos estar sempre assim. Portanto, queremos essa interação. No Instagram vocês têm estado muito participativos nas sondagens que eu vou aqui colocar e, portanto, devo dizer que no que toca às sondagens, também todas elas foram alinhadas com aquilo que nós dizíamos. Mas estava eu a dizer que, a nível das 6 nações, o próprio site criou uma Liga Fantasia que vocês podem participar, basta apenas inscreverem-se lá, custo é zero, e procurarem uma liga chamada Liga Podcast Placagem, e estamos lá 3. E desses 3, quem adivinha quem é que é o último? Sou eu. Portanto, a nível dos jogadores, portanto, nós temos ali um budget, e com aquele budget vamos colocar aqueles jogadores que nós achamos que vão ter as melhores cotações em jogo, e os ingleses falharam-me, claramente. E os irlandeses. Os franceses esses não me falharam. Mas é isso, portanto, eu quero que vocês também participem mais. António Henriques, tu que fizeste a locução, como tinhas dito já no episódio anterior, da França e Itália, que diores? Que dizer? O que é que se pode dizer? O que se pode dizer é que a Itália somou a sua 28ª derrota consecutiva no torneio, 18ª vez que perde por igual ou mais de 50 pontos no torneio, que é assim uma marca bem forte, 18 vezes desde que em 2000 chegou ao torneio, e o Franco Smith, o sul-africano que dirige desde novembro de 2019 a Itália, continua sem somar uma vitória que seja. Só tem derrotas, nem um empatezinho para mostrar. Curiosamente, Franco Smith, que parece aqueles treinadores que nós conhecemos de outras modalidades, não deve ter visto o mesmo jogo que nós, porque na conferência de imprensa teve a enorme lata de dizer eles não foram muito melhores que nós, tiveram só um pouco mais de bola, mas mesmo tecnicamente nós também tivemos muito bem. Para uma equipa que marcou um ensaio, sofreu 7 e viu a França jogar como jogou, realmente o Franco Smith ou está a precisar rapidamente ir ao oftalmologista, ou então realmente ainda acredita que os meninos vêm de França no pico de uma cegonha. Há pouco para dizer, a França, em termos de experiência, tinha o dobro em termos de internacionalizações do que o 15 titular italiano. Mesmo assim, é uma equipa com muita juventude, vários jogadores campeões do mundo sub-20 em 2018 e em 2019. E depois tem aquele que, ainda este fim de semana, alguém escrevia que há 2 jogadores no mundo do rugby, na atualidade, que fazem, se calhar, as pessoas, infelizmente agora não podem lá ir, mas comprar o bilhete, pagarem um bilhete para verem jogar. Um é o fijiano, 3-400 dos Bristol Bears, o Semi Radradra, e o outro é o pequenino 1,74 m, o médio de formação francês, o Antoine Dupont, que não fez a coisa por menos, mas 5 ensaios, fez passes para 4, os passes finais, as assistências, portanto, finais, e fez o 5º, marcou o outro ensaio. E, portanto, realmente partiu por completo, é um jogador que tem tudo de rugby, é realmente um verdadeiro patrão,
e portanto com uma avançada que dominou, e depois com os 3/4 em que o Jalibert mexeu e muito bem na equipa, tendo um ponta como o Thierry Thomas, que marcou 2 ensaios, o Brice Dulin, que também marcou o Gabin Villiers, que é um jogador terrível, e percebe-se muito bem porque é que o Galtier não colocou o Damien Penaud como titular, e portanto percebe-se que esta França fez uma viagem turística a Roma, confirmou tudo o que se esperava dela, e portanto neste momento, e depois dos resultados dos outros 2 desta jornada, e do que se viu mesmo perante uma fraca Itália, que está claramente na primeira linha de favoritismo do torneio. É um pouco isso, né? E Dupont, uma vez mais, eleito o homem do jogo, não é? Tu até disseste uma coisa que ele está habituado, não é? Sim, o top 14 faz isso jogo sim, jogo não, e como nós referimos, foi o melhor jogador do Seis Nações de 2020, e portanto está em grande forma, joga ao lado de Tamac, joga ao lado de Jalibert. Eu acho que até comigo a número 10 ele jogava bem, mas aí ainda tenho algumas dúvidas. Muito bem, muito bem. António Aguilar, tu nesta ronda foste tu que narraste mais jogos, sempre na Gonçalo na presença então de Gonçalo Uva. Inglaterra contra a Escócia, Inglaterra com um equipamento diferente, um equipamento de celebração dos 150 anos, não é? Portanto, a rosa diferente. A própria Escócia também isto era o embate 150, não era? Entre os dois, e 38 anos depois, a Escócia vinga-se da Inglaterra em Twickenham. Tem muito peso. É verdade. É um resultado realmente que podemos considerar surpreendente, surpresa, mas só para quem não viu o jogo. Porque, efetivamente, a Inglaterra, que já tinha dado alguns sinais na final da Autumn Nations Cup, diante de uma França muito jovem, ser privada de vários titulares para aquela questão que já todos sabemos do acordo entre a Federação Francesa e a Liga de Clubes do Top 14, daí que os jogadores só podiam fazer 3 test matches desse Autumn Nations Cup. Já aí a Inglaterra revelou estar ferrugenta, não sei, vê ali qualquer problema. Eddie Jones, não sei se por causa da pandemia, de estarem mais afastados os jogadores, eu também não quero encontrar desculpas, mas eventualmente isso pode afetar qualquer uma das seleções, aliás, diga-se de passagem. No entanto, o que eu acho, depois de ter visto o jogo, é que há aqui um grande responsável do lado da Escócia, que é o treinador, o Gregor Townsend. Eu creio que o sistema que ele montou, o modelo de jogo, a forma como conseguiu anular com enorme pressão defensiva todos os movimentos que ele bem conhece da seleção inglesa e, sobretudo, da preponderância do seu bloco avançado, a forma heroica como os jogadores depois interpretaram no relevado durante 80 minutos essa mesma estratégia, realmente foi, quanto a mim, a chave do sucesso. Os jogadores estiveram inexcedíveis, houve exibições individuais do lado da Escócia, realmente surpreendentes. Todo o bloco avançado escocês, na maior parte do tempo, dominou, provocou erros aos experientes vice-campeões mundiais na atualidade. O pack avançado inglês nunca se encontrou. Exibições realmente individuais do lado da Inglaterra perfeitamente inexplicáveis, quanto a mim, porque não podem deixar de saber jogar rugby de um momento para o outro, em 2, 3 meses, os jogadores comandados por Eddie Jones, e, portanto, a Escócia montou muito bem o seu plano de jogo, entrou muito forte, começou logo a maniatar a forma de jogar dos ingleses, muito abuso no jogo ao pé por parte da Inglaterra. Basta recordar que os 3/4 ingleses, o primeiro centro inglês, aquele tal jogador Ollie Campbell, não é Campbell? Lawrence, Ollie Lawrence. Ollie Lawrence, perdão. Campbell Ollie Campbell era um irlandês, há muitos anos. O Ollie Lawrence, que era uma aposta do Eddie Jones, como primeiro centro, por isso é que ele passou também o Owen Farrell para 10, o que foi um desastre completo, porque essa opção acabou por ser muito importante na ineficácia das entradas inglesas. O Ollie Lawrence só recebeu uma bola em condições, na segunda parte já havia 1 hora de jogo. E o Farrell abusou
recorrentemente, tal como o Elliot Daly, dos pontapés, dos apandando, dos pontapés altos, que os escoceses estavam já muito bem prevenidos quanto a isso. E não houve um plano B, não houve uma mudança de atitude, não houve uma mudança da forma de jogar. Os avançados ingleses, é verdade, que sem capacidade de conquista, nas fases estáticas, na formação ordenada, a primeira linha inglesa sofreu como há muito tempo não via. A terceira linha escocesa, o Jamie Ritchie, o Hamish Watson, uma exibição portentosa do Hamish Watson, um flanqueador, recuperador de bolas, incrível no jogo aberto, e depois também o número 8, o Matt Ferguson, que depois acaba por ser substituído já na segunda parte. Uma terceira linha realmente de grande nível, maniataram as fases estáticas de conquista, nos alinhamentos também, e depois no jogo no chão, no breakdown, nas fases dinâmicas no despique da bola no chão. Recuperadores de bola escoceses a fazer estragos, e algumas exibições individuais, como eu já disse, do lado da Escócia, sobretudo o seu capitão Stuart Hawke, aliás eleito o Man of the Match, com toda a propriedade. Na segunda parte fez 3 ou 4 slaloms vindos de trás, que eu não vi uma única vez fazer o Elliot Daly. Os dois pontas ingleses não tiveram bolas, portanto, sem bolas, como eu dizia há pouco, perdi-me um bocadinho agora, o pack avançado inglês, sem estarem a progredir em termos territoriais, sem estar dominador, sem dar bolas de qualidade, seja no jogo estático, seja na pista de bola no jogo dinâmico, os 3/4 ingleses também não tiveram grande hipótese de ter aquelas bolas já em desequilíbrio da defesa contrária para poderem perfurar e marcar ensaios. Johnny May e o Anthony Watson também muito escondidos do jogo, não tiveram bolas, mas também Johnny May teve 2, 3 erros individuais absolutamente inexplicáveis. E sobretudo, quanto a mim, estava gelado. Não tinha bolas também, mas quanto a mim, do ponto de vista, e o grande atrativo deste jogo, que não foi um grande jogo espetacular, com muitos ensaios, aliás, teve um ensaio, não é? A verdade é que a Escócia, do ponto de vista da tomada de decisão, das opções, do que tinham que fazer nos momentos em que estavam dominadores, a pôr a bola fora, ou a ir aos postes, foram exemplares. O único erro tático, quanto a mim, que até assustou um pouco, mesmo no fim, creio que já tinham passado os 80 minutos, é aquela tentativa de pontapé de ressalto completamente despropositada do Finn Russell, que a bola é carregada, a Inglaterra ia perdendo a bola e acaba depois o Stuart Hawke por recuperá-la com alguma sorte, põe a bola fora e acaba o jogo. Esse foi o único momento em que realmente aconteceu essa desconcentração. De dizer que, estou a falar do Billy Vunipola, que viu um cartão amarelo com aquela gravata. Falta uma placagem alta. Enfim, eu não estou a ser conservador, eu sei que as leis do jogo são muito rigorosas quanto à indisciplina e quanto às placagens altas, tudo isso. Mas também há que ver, quanto a mim, uma placagem alta como aquela, a chamada gravata, em que não tem consequências de maior sobre o jogador que é placado. Assim como hoje, por exemplo, também, na placagem alta de Peter O'Mahony sobre o jogador galês. Não, quer dizer, eu compreendo, por exemplo, que uma bola no ar, uma placagem que depois haja o spear tackle, ou seja, projetar o seu adversário para o solo, o jogador a terra de cabeça, e a consequência podia ser muito gravosa, e pode ser muito gravosa. Eu acho que no cartão amarelo ao Billy Vunipola e no cartão vermelho, estou já a adiantar um bocadinho, sobre o Peter O'Mahony no país de Gales e Irlanda, é um bocadinho de exagero quanto a mim. Mas também tivemos para a Escócia, não é? O Russell também teve fora. Sim, já lá ia. O Finn Russell, aí tem razão, porque é imprudente, é anti-jogo, é contra o espírito do rei, porque há uma rasteira, esticar a perna, exatamente. No Benny Yanks, não é? Quer dizer, tentou disfarçar, sim, mas o VAR não escapa. Pois, o VAR não escapa. Por acaso a mim escapou-me, que eu na altura, no lance o ângulo, sim, atual, não reparei. Sim, no decorrer não dá para ver tanto isso. Aliás, o Finn Russell, para lá daquilo, se ainda por cima, aquele tentativa final de pontapé de salto de drop tem corrido mal, ia a pé para casa. Crucificado, exatamente. A pé. Olha, deixa-me aqui já agora aqui para completar uns números curiosos, que são giros, que eu tive aqui a apontar. Primeiro, esta é a segunda derrota em casa da Inglaterra desde 2012. Em 9 anos é a segunda derrota. Portanto, quando eu falei em caixa forte e em catedral do rugby inglês, percebam. Segundo, a Escócia esteve 10 anos, sem vencer um jogo fora de Murrayfield, exceto Roma. Como já vimos, é cidade aberta, cidade turística para toda a gente. Portanto, exceto Roma, esteve 10 anos. Em outubro, foi a Gales, ao Athletic Park,
há 18 anos que não vencia, ganhou. Deslocação a seguir, vai a Londres, onde não ganhava há 38 anos, ganhou. Portanto, só podemos dizer chapeau, como dizia há pouco o António, para o Gregor Townsend, que foi um grande médio de abertura. Recordemos que a Escócia nunca venceu um torneio das 6 nações. A última vez que venceu das 5 nações foi a última edição de sempre, em 99, e na altura o médio de abertura e grande jogador e responsável por esse triunfo foi exatamente Gregor Townsend. É realmente um fantástico treinador, como se viu no trabalho que ele fez nos Glasgow Warriors. Depois, o António não frisou, mas no relato referiram isto, aos 17 minutos de jogo a Inglaterra tinha feito 7 faltas. Verdade. 7 faltas em 17 minutos, nem no Arcos de Valdevez contra o Germânia. Não se vê, não há equipa que faça isso. No final a conta foi 15-6, portanto 15 faltas inglesas contra 6 escoceses e com o chutador, como vocês também referiram, um pouco mais acertado, 6, 8 pontos, e isso sim, porque realmente a distância, quem não visse o jogo poderia pensar que foi com sorte que os escoceses ganharam. Não, o domínio que tiveram em todos os departamentos de jogo, em posse de bola, em domínio territorial, o resultado não era de 6 pontos, deveria ter sido mais, e aí os chutadores foram um bocadinho responsáveis. Depois, quando falámos sobre os centros, só para terem uma ideia, Cameron Redpath, que como referiram também foi grande exibição. Na sua estreia pela Escócia, jogou no sub-20, por exemplo, torneio das 6 nações, ao lado de quem? De Ollie Lawrence, era o par de centros ingleses na seleção sub-20 da Inglaterra. Deram na altura um resultado de ganhar no pai por 60 pontos à Escócia, em que partiram por completo a manta Ollie Lawrence e Redpath. Reparem, quando se encontram cada um do outro lado, Ollie Lawrence, como referiu o António, recebeu a primeira bola de passe aos 60 minutos. Fez um transporte de bola 2 metros, diz a estatística oficial das 6 nações, 2 metros. Cameron Redpath fez 5 carries, 5 transportes de bola, 44 metros. Está tudo explicado. Foi quando, ainda por cima, dizia Eddie Jones no início da semana que Ollie Lawrence ia ser um game breaker. É um jogador que resolve jogos, é um jogador que se ia notar, coitado, passou realmente um jogo sem nada. Depois, e para mim, fundamental, para lá do tal jogo um pouco unidimensional, que já tínhamos referido na antevisão, de jogo ao pé, jogo ao pé, jogo ao pé, que em 2020 chegou, quase que não chegava, mas acabou por chegar, muito aflitinho, 6 nações ganhos por diferença de pontos, jogo na final da Autumn Nations Cup, com um empate aos 80 minutos, com o ensaio do treinador suplente, porque senão, e depois ganham no prolongamento, chegou, mas já se percebeu que em 2021 é capaz de não chegar. E depois, aquele conservadorismo de Eddie Jones, ele continua a confiar demasiado, se calhar, a 2 anos do Mundial, nas mesmas figuras, nos mesmos jogadores. Só para terem uma ideia, os 5 jogadores dos Saracens que ontem estiveram em campo, entre os 23, nos últimos 3 meses de jogo, 3 meses, no total jogaram 80 minutos de rugby. 80, 5 jogadores, 3 meses, 80 minutos. E foi isso, para mim, foi a grande diferença. Notou-se que, apesar de não estarem muito bem em termos de Guinness, quer a Edinburgh Rugby, quer os Glasgow Warriors, as duas franquias escocesas que dão a 99% dos jogadores da Escócia, os jogadores, apesar de tudo, têm competição. Os ingleses, António, notou-se em muito caso, estavam, como tu falaste, rusty, estavam muito enferrujados. Sim, isso acaba por ver, lá está, e isto é um pouco aquilo que estavas, que abrimos também este debate, que é como é que em 3 meses parece que desaprenderam a jogar rugby, não é? Talvez essa seja a chave, o busilis da questão. Mas é isso, é que nós vimos um jogo muito preso literalmente por parte da Inglaterra. Eu honestamente acho que houve pouca variação de jogo, era sempre a mesma ideia. Sempre a mesma ideia. E portanto eu acho que honestamente, por exemplo, eu acho que das melhores pessoas que trabalharam no campo inglês foi o número 4, o Mauro Itachi, que acabava por fazer aquela mancha, não é? Aqueles bombeares que já não me recordo quem que era o escocês que estava a fazer esses bombeares. Era o médio de formação pequenino. O Ollie Price. É o Price, exatamente. Portanto, o Price, quer dizer, insistia também naquela e o Toji estava lá sempre a bloquear. Até aí, 2 dos principais jogadores da avançada inglesa, também nas estatísticas oficiais, levam um cartão bem alaranjado, ou seja, Mário Itoje faz 3 faltas,
Sim. Portanto, ele joga muito, como vocês iam sempre referindo, muito ali na barreira do fora de jogo, e fez 3, e o Tom Curry fez outras 3. Portanto, só os 2 dos principais jogadores ingleses abusaram um pouco, e o Andrew Brace nisso estava muito bem colocado, o árbitro sempre muito bem, é um árbitro novo, portanto esteve sempre muito bem a acompanhar os lances, e portanto 6 faltas feitas por 2 jogadores, todas geralmente ali na zona do breakdown, na zona ali à volta das formações espontâneas. Foi realmente também um departamento em que os ingleses não tiveram nada bem. E depois já agora só para referir um nome que temos que dizer, não jogou como o Stuart Hogg, como o Johnny Gray, como o Watson, mas acabou por ser fundamental. A Escócia ganhou por 5 pontos de diferença, e os 5 pontos foram um ensaio. Aquele senhor Duane van der Merwe é realmente um lomu equipando de branco. 6 jogos pela Escócia, 4 ensaios, só em 2 jogos pela Escócia que ele não marcou, portanto é uma máquina de marcar ensaios, e é uma arma de destruição maciça, e bem utilizada, como ele é utilizado no Edinburgh Rugby. Não esquecer que foi o melhor jogador da Guinness Pro 14 em 2020, e ontem mostrou porquê, teve 2 ou 3 bolas, e lembra-se, além do ensaio, virou o boneco em mais 2 ou 3, é um jogador realmente fantástico. Sim, de origem sul-africana, não é? Ia marcando outro. Claro. Ia marcando um ensaio naquele ressalto de bola. Ia marcando um ensaio naquele ressalto de bola. Sim, que ele até olha para a câmara e faz assim, não é? Foi por um bocadinho que ele não a apanha, porque ela é das bolas mais fáceis, que é apanhar e aterrar, não é? Portanto, não há. Eu até pensei que ele estivesse a falar de uma parte anatómica do meu corpo, mas não, era mesmo a distância da bola que faltava. mas era mesmo, era assim, faltou um bocadinho. Aquilo que eu tenho estado a ler por parte da crítica desportiva tem sido muitas farpas atiradas a Farrell, Owen Farrell. Não sei até que ponto, ele teve muito apagado do jogo, eu vi-o demasiado atrás a buscar o jogo, estava quase paralelo muitas vezes com o fullback, e portanto, quer dizer, evidenciou-se por ter feito passar 2 melões nos postos. Eu continuo a dizer que o melhor jogador, o melhor playmaker inglês, e diziam os comentadores, percebem os conhecedores, é realmente o George Ford, que só entrou já perto do fim, portanto, e lá está a coisa, ele geralmente não quis colocar a 12 para pôr o tal game breaker, o tal Ollie Lawrence, e no final não tivemos Lawrence, e tivemos o médio de abertura, que também, como dizem as estatísticas inglesas, a Inglaterra, a perder aos 20 minutos, e com Owen Farrell a médio de abertura, nunca virou um jogo, nunca. E ele já tem mais de 80 seleções. Nunca conseguiu virar um jogo com Owen Farrell a média de abertura a perder aos 20 minutos. E a estatística ontem confirmou-se. Exato. É muito por aí. Sim, eu acho que o lugar dele de futuro é realmente para meio centro, tem que regressar para meio centro. Se é que, se tirá-lo, o Eddie Jones nunca vai tirar, porque é o capitão da equipa. Não tem um chutador como ele realmente, a gente pode criticá-lo em várias coisas, mas ele é um chutador de 85, 90%, é muito bom mais. Não sei até que ponto é que esse rapaz que jogou titular, não é? O Ollie Lawrence não terá que ir para o banco de suplentes para entrar o Ford. Isso agora são as decisões. Mas, por exemplo, com aquilo que dizias há bocadinho dos jogadores dos Saracens, está bem refletido, não só em todos eles, mas sobretudo no Billy Vunipola. O Billy Vunipola não ouvi fazer praticamente um transporte de bola daqueles demolidores como fazia. Está claramente fora de ritmo, e isso foi por demais evidente. Não é? E se calhar com os números 8 que ele vê é que chega atrasado e mete o braço e faz a gravata. Os números 8 que neste momento o rugby inglês tem, não é? Lá está o conservadorismo, como por exemplo o Jamie George, que nós fartámos de ver quando está em forma nos Saracens, é um quarto, terceira linha, um jogador terrível, não passou completamente ao lado, foi completamente ultrapassado, reparem, pelo treinador escocês, que é o terceiro na escolha. Fraser Brown e Stuart McAnally são o capitão e o vice-capitão, são os 2 capitães, foram capitães da Escócia, agora é o Stuart Hogg, mas foram os 2 capitães, são titularíssimos nas respectivas equipas, estão lesionados, ele teve que ir buscar um terceiro talonador, e aquilo foi certinho, quer os lançamentos, quer a jogar um grande jogo do Turner, e no Jamie George, que é um belíssimo número 2, ontem foi claramente o segundo melhor na compita entre os 2 talonadores. E a nível da primeira linha, que eu também há pouco referi as dificuldades que tiveram na formação ordenada, tanto o Zander Fagerson como o outro pilar, o Rory Sutherland, toda a primeira linha escocesa teve por cima nas forças ordenadas.
Lembras-te do que eu Faz dizia? muita falta o Kyle Sinclair e o Joe Marlow. Não. Joe Marlow e o Kyle Sinclair. Não, e o Vunipola, lembro do que é que nós dizíamos, que o E Sutherland o estava Mata a fazer Vunipola teste, também, sim. o Sutherland estava a fazer teste para os Lions, como tu assinalaste, o Gatland estava lá, estava ao vivo, portanto, Estava saiu lá estava. do sul da Nova Zelândia, onde ele agora está a viver, para ver estes jogos, e, francamente, reparem, as últimas equipas dos Lions não têm tido jogadores escoceses. Os test matches, não tem nenhum jogador escocês nos test matches. Aliás, curiosamente diziam este fim de semana, depois do jogo, que Stuart Hogg, finalmente a jogar assim, poderá estrear-se como Lion num test match que nunca aconteceu. E realmente os escoceses, ontem, eu sendo o Warren Gatland, tinha apontado ali na minha lista, sei lá, 5, 6 jogadores, podiam à vontade estar nos como tu referiste, Hamish Watson, Johnny Gray, o Sutherland, Stuart Hogg, 4 jogadores ou 5, claramente poderiam estar, se nós fizermos a seleção da primeira jornada, a Escócia vai ter para aí um terço dos 15 jogadores são capazes de ser escoceses. Facilmente, sim, facilmente. Só queria dar uma nota que não queria deixar passar em vão, que é o seguinte, que na intervenção da videoarbitragem, do vídeo-árbitro, ou vídeo-árbitra, é preciso dizer, que expulsou, deu o cartão amarelo a Finn Russell, para aquela rasteira, foi uma senhora como vídeo-árbitro, a irlandesa Joy Neville, o que realmente é notável e pronto, é um bom exemplo que o rugby está a acompanhar as atuais tendências. Grande árbitra de rugby feminino, uma das melhores árbitras de rugby feminino, e realmente eles foram aproveitá-la muito bem. Muito bem. É importante são pequenos detalhes que vão mudando as mentalidades também, que vão abrindo portas para outras questões também elas relevantes, e o desporto, nós sabemos que o desporto é sempre um veículo importante nessa mesma parte. Bom, e tivemos então o Coração Galês, que bateu, diria bem forte, não é? Portanto, tivemos ali foi um jogo com várias casualidades, no sentido de tivemos logo a Irlanda a jogar com -1, tivemos também um galês que teve que ser logo substituído, portanto também pouco durou em campo, e foi um jogo de aflitos. Eu pessoalmente estava a torcer por País de Gales, a minha irmã estava agarrada à bola a torcer pela Irlanda, e aqueles instantes finais o jogo podia ter virado. É verdade. Pronto, e deixa só que eu faça aqui uma provocação, que impressão minha, ou a Irlanda começou a jogar mais quando perdeu um jogador? Tens razão, Cláudio, é verdade. De forma surpreendente, porque quando estávamos à espera que aos 13 minutos, quando o cartão vermelho foi mostrado ao Peter O'Mahony, que o País de Gales acelerasse para resolver e marcar pontos e, enfim, ganhar conforto e folga no marcador. Mas foi precisamente ao contrário. Foi a Irlanda que tocou a reunir, que passou a dominar claramente a posse de bola, montando muitas fases à mão, em sequências ofensivas, em que realmente havia ali um rendilhado de passos. É verdade que falta um pouco de eficácia na quebra de linha da defesa, neste caso galesa. Claro que se pode dar mérito à defesa do País de Gales, mas digamos que a Irlanda mastigou muito o jogo, com muita posse de bola, com domínio territorial, mas eficácia não tanto. Portanto, mas é verdade que os irlandeses estavam a perder por 3-0, depois 6-0, depois conseguiram empatar a 6 pontos. Sim. E quando saiu o Peter O'Mahony estavam a perder por 3-0. Depois levaram 6-0, depois lá empataram e conseguem marcar aquele ensaio que lhes dá a vantagem ao intervalo, que eu dou um 6, se memória, não, 13-6 ao intervalo. E portanto, aquele ensaio do segunda linha do Ted Bunn foi muito bem construído. É, para mim, a melhor jogada, porque há um cruzamento entre o Jonathan Sexton em plena área, 22 metros, em frente aos postos, no centro do relevado, entre o Sexton, o capitão, e o Robbie Henshaw, e depois o Henshaw passa pela placagem do Justin Tipperidge, ainda escapa a Talupa e Falitau, vai transmitir para o Josh Van der Fleer, e depois aparece muito bem uma limpeza de rec a 1 metro da linha de ensaio galesa, e surge embalado o Ted Bunn, que faz um belíssimo ensaio. É talvez a jogada com maior eficácia, que resulta no ensaio dos irlandeses. É evidente que se receava
que na segunda parte, e já com menos um homem, o peso físico, o desgaste, iria mais facilmente atingir os irlandeses, mas não se sentiu isso, quanto a mim. Aliás, a troca forçada do médio de formação galês ao intervalo, Thomas Willems com uma pequena ruptura, entrou o Gareth Davies, e o Gareth Davies veio, de certa forma, agitar o jogo, veio dar uma dinâmica diferente, jogando mais à mão, não usando e abusando do pontapé à saída das formações espontâneas, como aliás hoje em dia é muito recorrente, tentando colocar a bola em cima do ponto ou em cima do defesa, para depois pressionar os 3/4 e poder arrancar uma bola e progredir territorialmente. Mas a verdade é que a Irlanda, que ao final da primeira parte tinha 61% de posse de bola contra 39% dos galeses, a jogar com menos um jogador, que realmente notável. Claro que o país de Gales, na segunda parte, melhorou, indiscutivelmente, muito bem comandados por Alun Jones, 35 anos, lesionou-se, creio eu, em princípio de dezembro, no jogo frente à Itália, na Autumn Nations Cup, não tem jogado muito, surgiu em excelente forma, jogou o tempo todo, comandou a equipa, teve algum também, não digo controle, mas teve alguns diálogos engraçados e alguns olhares também interessantes com o árbitro inglês Owen Barnes, que hoje completou a sua 94ª internacionalização e está apenas a 6 jogos de poder igualar o retirado Nigel Owens. Mas para dizer que então o país de Gales revelou de novo na segunda parte maior eficácia, acaba por marcar 2 ensaios, coloca-se a uma distância de alguma forma considerável com os tais 21-13, 8 pontos de vantagem, e na reta final é outra vez a Irlanda que pega no jogo, vai montando faz à mão, mas sem conseguir quebrar a linha, sem conseguir fazer muitos offloads, ou quando fazia havia um erro na recepção de bola. É um jogo que tem algum domínio, mas é um bocadinho inconsequente quanto a mim, porque a não ser Robbie Henshaw e o James Lowe, aliás, foram os jogadores mais perigosos. O Sexton, claramente, a partir do meio da segunda parte, em dificuldades físicas, depois levou uma pancada na cabeça, teve pouca sorte, bateu com a cabeça numa placagem no joelho dos jogadores e teve que ser substituído. E lá está. Depois entrou a opção que o Andy Farrell tinha no banco de suplentes, o antigo jogador do Bath, não falha, não é? O Billy Burns. O Billy Burns entrou e não trouxe nada de novo. Quem agitou um bocadinho o jogo ainda da Irlanda foi o Gibson Park, que entrou para a média formação. Conor Murray também a revelar algum desgaste físico, alguma lentidão, se bem que tenha jogado bem, não comprometeu absolutamente. Mas o pack avançado galês, sem dúvida, que quanto a mim foi o grande obreiro da vitória, porque conseguiu controlar o jogo em determinadas fases, conquistou muitas bolas, houve turnovers dos dois lados, mas a questão individual acabou por, para o lado da Irlanda, não fazer diferença. Nós esperávamos que, sei lá, o Gary Ringrose, o James Lowe, ou até, sei lá, o próprio Jordan Lamour, que é um jogador rápido, pudessem tirar um coelho da cartola. Mas a verdade é que a Irlanda, ao fazer 21-16, logo ali carimbou pelo menos um mal menor de um ponto de bónus defensivo, mas nunca esteve na iminência de marcar um segundo ensaio que pudesse igualar ou dar a volta ao marcador. Depois Gales controlou muito bem em termos defensivos na reta final e depois houve aquele lance derradeiro a culminar o jogo de uma hipótese de alinhamento a 5 metros para a Irlanda, uma penalidade. O Billy Burns falha o pontapé e a bola sai pela lateral de meta e, portanto, acabou o jogo. Era uma última oportunidade com um alinhamento a 5 metros para que os irlandeses pudessem alcançar o ensaio, empatar no mínimo, dependendo um pouco onde era alcançado o ensaio e como é que era a dificuldade do pontapé de transformação do mesmo, mas a verdade é que esse lance realmente foi triste ver a desilusão do Billy Burns. Foi um castigo algo pesado para ele, que não trouxe nada de novo, mas ficou
com essa nódoa na sua exibição. É um bocado O resto, Irlanda. dá nota também de uma excelente arbitragem do Wayne Barnes. Houve ali uma dúvida ou outra, se bem que eu continuo na minha, como eu já disse no princípio desta intervenção, desta nossa intervenção, que o cartão vermelho ao Peter O'Mahony, quanto a mim, é demasiado duro. Porque hoje em dia um cartão amarelo aos 13 minutos condiciona completamente uma equipa. Eu também acho que é demais. Peter O'Mahony é um jogador refletivo, estes casos deviam ser refletidos. Peter O'Mahony é um jogador duro, já se sabe, mas até é um jogador muito leal, capitão dos Lions, e portanto eu também acho que foi um bocadinho, e se calhar foi mesmo por isso, apesar da Irlanda não só ter jogado desde o minuto 13, 14, com menos um homem, mas realmente aquela charneira central não está a funcionar. O médio de formação já foi o melhor número 9 do mundo, neste momento Conor Murray não sabe jogar mal e nunca joga mal, claro que não, mas como disseste, o Gibson Park quando entrou, também é natural, estava já muito desgastado, deu logo outra dinâmica. Não sei se Farrell vai arriscar pelo titular dentro de 8 dias, vamos ver. E o Sexton está claramente, está colado por arames, está preso por arames, e depois as alternativas, Billy Burns fez uma ou duas arrancadas, mas ainda não tem consistência. Portanto, eu acho que a Irlanda, aquilo que tínhamos dúvidas, parece que se vai confirmar esta derrota. Se eles no próximo domingo, não baterem a França, 2 derrotas, 2 primeiras jornadas, a Irlanda vai começar a pensar em 2022, e aí pode realmente renovar um bocadinho a equipa, porque é uma pena, porque realmente tem homens nas linhas atrasadas. Não sei qual foi, se calhar, o mais bonito ensaio desta jornada, mas o lance que levou ao ensaio final é capaz de ter sido irlandês. Aquele trabalho do Henshaw, como tu disseste, é uma coisa absolutamente extraordinária. Como ele escapa à placagem do Justin Tipuric, que tem fama e proveito de ser um dos melhores, se não o melhor placador do rugby europeu. Eu lembro-me que ele, para aí há uns 3 ou 4 anos, teve 13 meses sem falhar uma placagem, nem no campeonato, nem na Liga Celta, nem na Taça dos Campeões Europeus, nem no Seis Nações. Nunca aconteceu. O homem realmente é uma máquina de placagem. O Henshaw fez um trabalho extraordinário. O Adrian Rose, Larmour, quando vier Stockdale, tem realmente muitos, e realmente aquela charneira não está a jogar. Depois fiquei muito contente por ver entrar aquele que eu digo que é o melhor pilar direito do mundo. Entrou, mostrou que é, e neste momento, na atualidade, não há neozelandês, não há australiano, o Franz Malergo, me desculpe, o campeão do mundo sul-africano, o melhor número 3 do mundo, e por isso ganha muito por isso, chama-se Tad Furlong, estava lesionado, não jogava há muito tempo, e quando entrou, mostrou, camisola 3 dos Lions, tal como há 4 anos, vai ser dele, se não tiver lesões, é um enorme jogador. Quanto a Gales, falta realmente, hoje foi, como disseste, António, foi muito o coração. Eu acho realmente que Gales tem uma vantagem em relação às outras equipas. Tem o capitão dos capitães. Charles Olivon também é um grande líder, mas Alan Wynne-Jones está noutro patamar, é realmente um jogador fantástico. Consegue tirar sumo daqueles jogadores, não é? Consegue pôr um pilar como man of the match, o outro pilar é o jogador que mais placa. Realmente aquele 5 da frente, finalmente, felizmente também para os ingleses, Ken Owens voltou. Ken Owens fez muita falta no outono, porque não esteve. Ele esteve para abandonar aos 34 anos, para abandonar a carreira internacional, mas o Wayne Pivac foi lá, antigo treinador dele no Scarlets, foi buscar lá a reforma, e ainda bem, é um jogador que é consistente, não é verdade. Depois cá atrás, Gareth Davis tem que ser titular, é verdade, de vez em quando tem umas falhas, mas é um grande jogador. Tan Bigar hoje não se viu muito também, não, curioso. Não. Lá está a veterania a começar a chegar. Reparem, eu sei que foi um jogo frente à Itália, mas nós vimos qual foi o melhor médio de abertura dos 3 jogos. Foi um miudinho de 22 anos ou 23 anos, chama-se Mathieu Jalibert. Já não foi os jogadores de 30 e tal. A geração está a mudar, e os primeiros treinadores a perceberem isso são os treinadores que estão mais bem preparados para o Mundial 2023. E parece que Fabien Galtier foi o homem que pensou nisso. Reparem, podemos falar um bocadinho da Itália. Aquele duo italiano, uma equipa verdadeiramente medíocre, o número 9 e o número 10 italianos, um tem 19 anos e o outro tem 20, vão ser os médios da Itália nos próximos 10 anos. São belíssimos jogadores. Se arranjarem uma equipa à volta daquilo, temos jogadores, Garbisi, não vai faltar muito, não estar uma equipa do top 14, não vai demorar muito, portanto, é verdade.
E, portanto, Gales cá atrás, como tu referes muitas vezes, Afpen é um belíssimo chutador, mas não tem a Mas dinâmica não do Liam contra-ataca, Williams. não contra-ataca. Liam Williams é outra coisa. Depois nós, quando falámos curiosamente dos 2 pontas que iam ser titulares, North acabou por ir para 3/4 centro e marcou um belo ensaio. Portanto, é um jogador, tem que jogar sempre. O Jorge não, se for preciso, joga no número 9. Pronto, vai ter que jogar naquela equipa. Nesta equipa galesa tem que jogar sempre. Depois o Josh Adams, que é só o melhor marcador da última edição do Mundial. Como sabem, foi fazer uma festa familiar um bocadinho dilatada, apareceram nas redes sociais, houve Covid e, apesar dele não ter sido contagiado, a equipa técnica do NPVAC disse não. Foi uma completa quebra de protocolo e, portanto, foi castigado, está fora. Vamos lá ver se vai estar no próximo jogo em Murrayfield, porque o Josh Adams dá também mais qualquer coisa, até porque o Reece Emmett, que é realmente uma pérola que está ali, estreou-se aos 19 anos, tem 20 e marca ensaios com a mesma facilidade com que eu bebo copos de água, e eu bebo muitos copos de água, mas o Reece Emmett, como vimos no jogo, aquele braço, aquela mão não ficou muito bem. Não ficou bem, não. Não sei. Vamos ver como é que ele vai. Mas aquilo, ele lesionou-se sozinho ou chegou a ser pisado? Não, eu acho que ele lesionou sozinho. Quando foi sozinho, não é? Pôs a mão no relevado, torceu aquilo de forma um bocadinho arrepiante. É isso, é que há uma imagem, é isso, é que depende dos ângulos, fica-se na dúvida, porque vê-se ali uma bota laranja, mas que não me parece, até porque ele, quando a bota laranja desaparece da imagem, ele tem, tem a mão assim, sim, portanto recolhida, portanto não há tempo suficiente para a bota desaparecer e ele recolher a mão. Portanto, a mim pareceu um pouco... Ele praticamente esteve um bocado escondido do jogo, o ponta que marca um ensaio, depois apareceu na hora H. O outro tem, o Amish também, eles praticamente, o Amos, não é? Eles praticamente, os pontas não estiveram com bolas, porque os médios de abertura não. Realmente foi um jogo interessante, com muitas nuances, etc. Mas realmente não é um grande jogo. E portanto vai ser curioso, a próxima jornada vai haver um jogo entre 2 equipas que ganharam, não é? Escócia e Gales, e ganharam com dimensões muito diferentes. Escócia faz um feito, Gales ganhou um joguinho, mas é bom, e em termos psicológicos, finalmente o NPVAC estava um bocadinho em xeque, não é? Ele praticamente, ele só tinha ganho, desde que entrou, só tinha ganho jogos à Itália ou à Geórgia, não tinha ganho mais ninguém. E, portanto, finalmente é o seu primeiro triunfo a uma equipa a sério do ranking mundial, e, portanto, o NPVAC, certeza, ficou com os ombros bem mais largos. E uma palavra para James Lowe, número 11. Gostei muito, James Lowe, claro, mas aí James temos Lowe que falar da sua origem, não é? Um neozelandês, Claro. com experiência de Super Rugby, e que é um jogador que não se esconde, vai à procura da bola, muito interventivo, perigoso, forte nos duelos individuais, seguro nas bolas no ar. Tanto ele como o Gibson Park também é neozelandês, se a memória não me falha. Sim. Foram jogadores que entraram na segunda parte para dar maior movimentação e aceleração no jogo irlandês, mas durante o jogo todo o James Lowe foi realmente, mesmo a chutar para fora, pontapés muito longos, que até algumas vezes até pensei que podia ele a chutar para fora para aquelas bolas, para os alinhamentos, do que o Sexton, porque o Sexton dá pontapés de 20, 25 metros, enquanto que eu acho que é preciso arriscar um pouco mais para conquistar mais metros, para pôr a bola mais dentro do meio campo adversário. Mas surpreendeu-me bastante. Já o conheci, aliás, o James Lowe. O James Lowe, ele tem 101 quilos, tem praticamente 1,88 m, quase 1,90 m, 101 quilos, é um tipo de jogador dos Chiefs. Está desde 2017 no Leinster a fazer isto, jogo sim, é um jogador fantástico. O que é que só se pôde estrear diante do país de Gales na Nations Cup foi quando ele fez os 36 meses. Isto, portanto, já há largos tempo que estavam os irlandeses, quer o Joe Schmidt, quer agora o Farrell, à espera quando é que ele faz 36 meses, vamos acelerar o relógio, porque realmente ele é um jogador de tirar tem o sangue maori? Claro. Ele é um Maori All Black, não é? Também, não é? Tal como o Gibson Park, são 2 Maoris All Blacks. E, portanto, estão lá. Agora, deem-lhe bolas, não é? O problema é esse, é que realmente nós... Pois, o problema é esse, é que nós não vimos bolas nas pontas. Aliás, também... Na reta final, um pouco mais.
né? Tal como no jogo da Escócia, não é? Praticamente nós só vimos bolas nos pontas este fim de semana, nos 2 pontas franceses. Pois, mas exatamente. Fartaram-se de tocar na bola, quer o Tobá, quer o Gabin-Villiers, e marcaram ensaios e jogaram os outros, nem por isso. O que prova que, como tu dizias, o metro quadrado está muito caro neste top do rugby europeu e ser ponta está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Não é que aquele nosso tradicional rugby do nosso tempo, nós dizíamos o rugby de 10, 8+2, mas hoje houve jogos assim. Basta analisarmos quantas vezes tocaram na bola o 13 e o 14 dessas equipas e ver que podiam ter passado algum tempo no bar do Milé, em Cardiff, foi também em Twickenham, não se tinha notado a falta dele. É isso, acabou por ser um pouco assim. Lá já tivemos ali os irlandeses a respirar um pouco mais ofegantes no final, e foi uma pena, porque estavam, nos instantes finais, estavam para aí a 2 metros, se tanto, da linha final, e voltam a bola toda para meio do campo, e portanto, quer dizer, voltou-se ali a perder um tanto isso, e acho que as equipas têm que perceber um pouco isto também, que é a questão de ganhar metros, não é? Portanto, não é apenas estar ali a trocar a bola, é necessário também ganhar metros, e acho que cada vez mais estamos a ver jogos mais táticos nisso, das equipas a ganharem metros, e foi algo que não vimos no caso da Inglaterra, porque podemos até mandar bolas para fora, mas diz que isso, no alinhamento, conseguimos pescar a bola, e porque vimos muitas vezes isso, não é? Gales ganham muitas bolas à Irlanda. Houve vários roubos de bola nos alinhamentos, neste país de Gales, Irlanda. Sim. Houve várias conquistas de bola. E depois, se não era uma falha, também quando a Irlanda está naquela fase, nos últimos 5 minutos, em cima e no meio campo galês, há pelo menos, creio que 2 faltas que atiram, projetam a Irlanda outra vez para trás, e a partir daí já não há gás para voltar outra vez a pôr a bola no outro lado. E depois há aquele lance final do Billy Burns, que era para o alinhamento a 5 metros e podia dar alguma esperança à Irlanda, e acabou por falhar. Era a última tentativa. Bom, meus senhores, vamos então para o último segmento. Portanto, já fizemos aqui a análise dos jogos. Vamos então para este segmento então, que vamos destacar a figura, o destaque e o vilão. António Henriques, queres começar? Quero. A figura, pelo que jogou, eu gostaria muito de dar também o prémio ao Stuart Hogg, Man of the Match no jogo em Twickenham, mas não. Tem que ser claramente Antoine Dupont. Está em 5 dos 7 ensaios, faz 4 passos finais, marca 1, joga enormidades. Eu, se tivesse dinheiro, comprava-o e punha-o a jogar no meu jardim. Mas não tens. Não tenho nem dinheiro nem jardim. Então eu posso Força. escolher uma figura da jornada, não é? Força. Para mim, a figura da jornada é o Gregor Townsend, pela sua vitória em Twickenham, e pela estratégia que montou e o plano de jogo que também elaborou e que explicou bem aos jogadores. E eles interpretaram-no muito bem. Muito bem. Eu aí vou ser um bocadinho mais conservador e vou escolher o Stuart Hogg. Porquê? Acho que tem mais mérito de estar a jogar contra a Inglaterra do que estar a jogar contra a Itália. Para mim é apenas este o critério, é o critério da dificuldade. Para mim, acho que qualquer um deles tem um mérito, mas acho que poderá ser mais fácil isso. Se António Dupont conseguir fazer a mesma coisa a jogar contra uma Escócia ou contra a Inglaterra, aí retiro tudo o que disse aqui. E lá está, e vocês sabem que eu sou adepto da França, portanto não é aqui nada contra o Antoine Dupont, até pelo contrário, eu quero que ele marque muitos pontos, mas acho que para mim, a questão da dificuldade tem que pesar um pouco. António Henriques, voltamos a ti, o destaque. O destaque tem que ser a edição número 150 da Calcutta Cup. Há 38 anos que os ingleses não venciam em Twickenham, os escoceses não venciam em Twickenham, e portanto é o destaque. Aliás, basta ver as parangonas dos jornais e dos sites ingleses e escoceses deste fim de semana para percebermos que deve-se ter esgotado ontem a cerveja nos pubs escoceses, aqueles que ainda estão abertos em tempo de confinamento, e isto foi se calhar mais um passo longo e forte e determinado no caminho da Escócia se tornar independente da Inglaterra,
e bem podem agradecer daqui a uns anos a Sir Stuart Hogg, a Sir Ewan van der Merwe, a Sir Finn Russell, a Sir Hamish Watson. Finn Russell não ponhas muito. Tira. Só queria dizer algo, já que o António falou muito bem na Calcutta Cup e na conquista, a vitória dos escoceses, queria apenas sublinhar um detalhe que porventura terá escapado a muita gente, que é o seguinte: quando a Escócia está a festejar e os dois jogadores que levantam o troféu, a Calcutta Cup, um deles é o Cameron Redpath, que é o estreante, e o outro é o pilar, o Rory Sutherland. Portanto, são dois jogadores jovens e um é estreante que, creio que o capitão, podia ser o Stuart Hogg a levantar a taça, não é? A Calcutta Cup, mas não, foram dois jogadores jovens que eles escolheram para levantar a taça. O que eu acho que até ele empurrou-os, ele ia pegar na taça e empurrou-os, portanto, foi ele próprio, isto é que se chama-se liderança, decidiu, não, vamos pôr estes à frente. Eles merecem, são novos. E o Redpath tem um sabor diferente, diga-se. Claro, muito especial, exatamente. Nós que o mencionámos no episódio de antevisão por causa disso, saber o que é que o ponto de vista emocional iria valer. Da minha parte, o destaque que eu quero dar o destaque a uma pessoa que vocês falaram e disseram bem, que só apareceu mais no final, que é o Louis Rees-Zammit. 20 anos, acho que marcou o ensaio mais importante do jogo, de País de Gales com a Irlanda, e portanto acho que há isto a celebrar, por assim dizer, ou destacar neste caso. Ele, desde os 18 anos, foi dos jogadores mais jovens a marcar ensaios na Premiership, no Gloucester Rugby, e dizia, se ele não tiver sorte com lesões, não é? Pode vir a ser um grande do rugby galês nos próximos 10 anos. Vamos ver se vai ter sorte, e hoje já começou com aquele azar na mão, vamos ver. Vamos ver o que é que vai dar. Dentro de uma semana, esperemos que ele esteja de volta. António Henriques, vilão. Vilão... só pode ser um, porque realmente poderíamos eventualmente falar do homem que viu o cartão vermelho que afetou a Irlanda, mas a culpa não é bem dele, e é um excelente jogador, e portanto o vilão só pode ser um, é o Sr. Eddie Jones, o australiano de 51, 52 anos, com ascendência japonesa, e que realmente tão polémico é, adora fazer mind games nas vésperas dos jogos, foi com uma certa arrogância, referiu no tal game breaker que era o Wally Lawrence, e depois disse uma coisa muito curiosa, em tempos de pandemia, em tempos de tanto sofrimento e tantas mortes que está a haver na Inglaterra, vai ser a minha seleção que vai dar um sorriso, vai colocar um sorriso na cara dos ingleses. E colocou um sorriso amarelo, porque os ingleses foram batidos, como vimos, em todos os departamentos do jogo, e Eddie Jones vai estar certamente 2, 3 noites sem dormir, a pensar o que é que vai fazer para o próximo jogo. Felizmente é com a Itália, há muita gente já a pedir grandes alterações. Eddie Jones não é um homem de grandes alterações, e portanto vai manter-se fiel a todos os velhos guerreiros, velhos combatentes, ou vai começar a abrir brechas nessa solidez inglesa, e pensando em 2023, começar a colocar alguns nomes, não a 3 minutos do fim, mas desde o início. Não sei, mas esta semana ele é o vilão da jornada. Muito bem. Aguilar? Bem, é assim, como eu considero que o Peter O'Mahony viu aquele cartão vermelho aos 13 minutos, e vendo o lance logo na altura, e agora refletindo um pouco mais, eu acho que o vilão da jornada é o árbitro inglês, Wayne Barnes, porque não devia ter dado o cartão vermelho, devia dar o cartão amarelo, quanto a mim. Porque eu sei que um cartão vermelho ou um cartão amarelo pode ser mostrado no primeiro ou no último minuto de cada jogo, não é pela questão da altura onde se faz a falta, mas sim a gravidade da falta. Eu acho que o Peter O'Mahony, se fosse um movimento normal e um erro do árbitro, agora, com análise de vídeo-arbitragem, tendo a consciência realmente que hoje em dia as leis do jogo são muito rigorosas relativamente enfim, ao jogo perigoso e àquelas situações de imprudência dos jogadores,
o rugby tem umas características em que os jogadores são obrigados a enorme agressividade, a terem que limpar regras, como foi o caso da intenção do Peter O'Mahony, e cartão amarelo estava certo, cartão vermelho é um exagero, e condicionou o jogo, e até, pronto, não podemos dizer, prejudicou, é verdade, em certa medida, a Irlanda. Portanto, não há que escamotear isso, e para mim o vilão é o Sr. Wayne Barnes. Espero não ser processado. Espero não ser processado, porque ele ainda por cima é solicitador e tem experiência. É verdade, é verdade. Na barra dos tribunais, mas enfim. É assim, duvido que ele... Sabes qual é a sorte? Sabes qual é a sorte do Wayne Barnes? A sorte do Wayne Barnes é que isto é rugby, porque se não fosse o Andy Farrell no final do jogo ia dizer fomos roubados. Estou com os meus jogadores todos muito nervosos no balneário e fomos roubados porque é a maneira que eles têm de abater esta Irlanda. É porque é uma luta da Irlanda contra o povo do coisa e fomos roubados. Contra o mundo. Mas pronto, agora foi só uma pequena boca. Sim, mas é isso. Eu acho que isso também tem sido um pouco acho que é um pouco do trabalho, porque nada nos garante que quem está a ouvir este podcast seja um 100% amante de rugby. Pode ser alguém que tenha curiosidade e, portanto, queira ver como é que este mundo oval gira, né? E, portanto, também perceber aqui algumas mudanças, algumas diferenças no que toca à estrutura e a forma de comportar também dos vários intervenientes. Eu aqui, como vilão, tenho que chamar o sancionador italiano, porque esse tipo de acusações, esse tipo de argumentário também não me parece ser do mais correto. Acho que do ponto de vista daquilo que é o ideário olímpico do bom comportamento, do fair play e tudo mais, acho que não é bom. Não é bom porque é uma prática antidesportiva, mas também não é bom para a própria seleção italiana, porque parece que estão aqui... diria aqui quase num síndrome de Estocolmo, em que estão a ver uma realidade que não é a mesma realidade que toda a gente no mundo do rugby vê. Quer dizer, acho que é dizer isto, quando nós temos que a Itália é uma seleção chacota quando entra em campo, portanto, entra em campo já perdeu. Acho que fazer este tipo de declarações não é do mais feliz. Acho que devia tomar um tipo de documentário que o protegesse a ele, mas também protegesse a própria seleção. Se calhar aquele discurso inicial de dizer, bom, fazer pelo menos um ponto, se calhar era um discurso mais coerente e que, lá está, não me permitiria isto, porque nós agora estamos aqui a criticar, estamos a fazer chacota na Itália, mas também estamos a chacotear o próprio seleção da Itália, que está numa realidade paralela, não é? E, portanto, as coisas são tanto assim, mas é um pouco a maneira de ser italiana também. Acaba por ter um pouco isso, e isso revela-se nas outras modalidades também, como é que o próprio desporto italiano no seu geral está, não é? E coitado do Franco Smith, porque se ele levou 50 pontos em casa de uma equipa francesa que para aí aos 70 minutos tirou Dupont, tirou os melhores jogadores e claramente pôs um pé no travão, imagine o que é que vai ser no sábado em Twickenham diante de 15 ingleses que querem limpar a honra daquela derrota da Calcutta Cup. Portanto, preparem máquinas de calcular, porque vai ser bom, e depois quero ver se o Franco Smith diz que jogou a mesma coisa que os ingleses. Pois é, e depois as estatísticas também estarão cá para dizer isso, não é? Claro. É que isto, lá está, é isto. Se isto fosse isto não é como o boxe, não é? O boxe é que às vezes há pessoas que ganham jogos porque o árbitro acha uma coisa e não é aquilo, não é? Nisto aqui há estatísticas puras e duras e, portanto, há posse de bolas, há ensaios, há tudo isso. E portanto é isto, acho que não há muito mais a dizermos daqui, é só ficarem a guardar. Queria fazer, Cláudio, um elogio final, que é o seguinte: não sei se sabem que o Principality Stadium foi, durante a pandemia, entre março e agora, há um mês e tal atrás, foi um hospital de campanha. E, portanto, eu até estava receoso que o Relvas tivesse mais condições, mas não. Portanto, foi alocado ao combate à pandemia o relvado, portanto, fecharam o teto, evidentemente, e é, sem dúvida, um contributo que o rugby também teve para a comunidade da cidade de Cardiff a poder ter mais uma infraestrutura hospitalar. E, portanto, mas é isto que eu tinha a dizer. O relvado estava muito bom, mas o relvado estava muito bom, não estava? O relvado estava muito bom. Era um relvado novo, isso já não sei.
Não sei, Sim. porque olha, eu acho que era importante saber isso para talvez o tratador de relevado do Estádio Nacional no Jamor podia fazer um estágio a Cardiff, porque não é hospital de campanha no Estádio Nacional e é uma vergonha pública, porque aquilo é o estádio onde se realiza a Taça Portugal, é o estádio número 1 do país, é o estádio nacional do país chamado Portugal. Mas pronto, Exato. isso sou eu que às vezes mordo a língua e morro envenenado. Sim. É um estádio que parou claramente no tempo e no espaço, não é? Quer dizer, não tem cobertura, não tem... o relevado é o que é. Conforto nas bancadas. Sim, portanto, é um estádio que está parado no tempo e no espaço e, portanto, não evoluiu mais do que aquilo. E o facto de ter o prefixo nacional acaba por ter essa parte. Portanto, da minha parte é tudo, julgo que da vossa também. Este é o Desporto da Bola Oval, este é o teu podcast de rugby e, portanto, vamos despedir-nos com aquele nosso grito de guerra que vocês estão mais preparados e se calhar alguns já estão a tapar os ouvidos e cá vamos nós em 3, 2, 1, hurra! Ora! Olá!